Pronto. Então, na função exponencial, a gente vai ter essas informações aí. Eu peguei essa imagem porque ela nos dá alguma característica já importante que a gente vai olhar no GeoGebra, tá? Que é o seguinte: a função exponencial, a forma algébrica dela é f de x igual a elevado a x, ou seja, tem uma base elevada a um expoente, né? E justamente por x estar no expoente é que ela recebe esse nome de função exponencial. Esse a, ele tem que ser um número que está ou é maior que zero, mas com a diferente de 1. Né? E a gente vai ver lá no GeoGebra porque essa base não pode ser 0, porque essa base não pode ser 1, ok? E essa função ela vai ser crescente quando esse a for um número maior que 1, tá? Então ela vai ficar aqui crescente para a direita. E ela vai ser decrescente quando o a é um valor que está entre 0 e 1. Então, ou o número decimal, né, 0, alguma coisa, ou fração, tá? Com o numerador sempre menor que o denominador. Um aspecto interessante da função crescente é que sempre toca no ponto 0, 1. Agora, vamos ter cuidado com esse sempre toca, né? Porque, assim como na função modular, né, que tudo fica positivo, depende, existem variações. Então, na função exponencial também existem variações, ok? Eu peguei mais algumas coisas aqui, tá? Curiosidade em relação à função exponencial. Quando a gente quer dizer que alguma coisa tá crescendo demais, tá diminuindo demais rapidamente, então a gente diz que esse crescimento é exponencial, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tamanho de população em relação ao tempo. Então, essa quantidade de crescimento depende do número de indivíduos da população. Dependendo, esse crescimento aí pode ser, no caso, pode estar exponencial. E aí, o que eu trouxe aqui pra gente? Uma situação que a gente tá vivendo hoje, né? Que tá mexendo com a vida de todos nós, né? Eu digo que é uma coisa microscópica que a gente não consegue ver, né? E conseguiu mudar a vida de todo mundo no planeta inteiro. E aí mexe no financeiro, mexe no emocional, mexe no físico, né? Mexe aí com tudo. Porque a gente tá à mercê desse vírus e procurando escapar dele, fugir dele, né? Então, a gente tá aqui nesse momento de aula online, a gente no momento dessas atividades remotas, aí não presenciais. A gente tá aí com pessoas que a gente conhece adoecendo, né? E graças a Deus, em Belo Jardim, a gente tá com casos leves, né, em sua maioria, né? Mas a gente tá vendo aí o número exponencial, né? Crescendo rapidamente no mundo todo, no próprio Brasil. E orando a Deus para que isso acabe logo, né? Então, aí eu peguei essa imagem também, que a gente tem em casos no mundo, aqui foi em 84 dias, né? A gente já tá bem mais que isso. Eu nem sei calcular quantos dias estamos, né? Porque de isolamento social que a gente saiu da escola desde o dia 18, né? De março. Então, hoje é 13 de julho, então, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses a gente vai completar, né? De isolamento social, que a gente tá nesse trabalho em casa. Então, 4 meses seria aí 120 dias. Então, aqui tá em 84, seria aí aproximadamente uns 2 terços, 3 quartos, não sei, eu não tô calculando aqui não, tô só chutando aí em relação a essa quantidade. E veja que ele vai crescendo assim, né? E aqui, né, tem uma provocaçãozinha. Onde vou usar a função exponencial na vida, professor, né? A gente sabe que os nossos alunos, a gente quando aprendeu, né, os nossos alunos têm essas indagações, onde eu vou usar isso na minha vida, tal. Aí aqui, né, tem, para não sair dizendo por aí que é só uma gripezinha. A gente já ouviu isso, né? Ah, é só uma gripezinha, é só um resfriadozinho, não sei o quê. Graças a Deus que para alguns sim, para alguns tem sido casos leves, né? Porque aí a pessoa tem um organismo que está mais preparado, mais forte para isso, graças a Deus. Louvado seja Deus, que mais pessoas estejam assim. Mas, infelizmente, a gente viu que para algumas pessoas foi realmente fatal, inclusive na nossa cidade, né? Isso é muito triste. Uma vida é importante. E aqui, né, o que se falou, né, essa imagem aqui, como se achata a curva da epidemia. Então,
Isso aqui não exatamente está em exponencial, né? Está mais para uma parábola do que para exponencial. Mas ele mostra que os casos, eles aumentariam drasticamente, né, numa velocidade muito grande, chegariam a um ponto aqui, porque logicamente que, né, vai infectar toda a população, e aí como é com mais número de infectados e já curados, então começa a diminuir os casos. Só que isso aqui estaria fora do limite da capacidade do sistema de saúde. E aí vem o isolamento social e as medidas de higiene que precisam ser mantidas, né, e de afastamento também que precisam ser mantidos na nossa volta, que é justamente para achatar a curva, para dar tempo de tratar dos doentes, né, para não ultrapassar e não morrerem mais pessoas, e aí dá tempo de estar dentro dessa capacidade do sistema de saúde para cuidar de todo mundo, né, e ter menos prejuízos em termos de vidas perdidas. Bem, agora a gente vai aqui para o GeoGebra para a gente trabalhar sobre isso. Espera um pouquinho, deixa eu apagar isso aqui. Como a gente tá falando aqui um pouquinho dessa questão do coronavírus, né? Essa pandemia aí, eu vou colocar aqui uma função exponencial do tipo que comentaram, né? Que aproximadamente essa função ela seria exponencial de base 4, tá? E por que a exponencial de base 4? Porque começou com um caso, então uma pessoa passa para 4, então cada uma dessas 4 passam para mais 4. Então seria tipo, inicialmente inicial a gente sempre sabe o quê? Inicial é sempre 0. Deixa eu pegar aqui um textinho para escrever um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, se eu tiver 4 elevado a 0, eita, aqui eu não sei escrever assim. É que para colocar elevado, a gente coloca o acento circunflexo, tá, gente? Aqui não tá pegando dessa forma. Deixa eu ver se eu colocar ali pega. Deixa eu cancelar isso. 4 elevado a 0. Pronto, deu certo. É 1, tá? Aí, quando eu tenho 4 elevado a 1, 4. Aí, quando eu tenho... veja que o expoente 1 sumiu, né? Porque o expoente 1 é o que a gente não escreve normalmente. Aí, 4 elevado a 2. Aí, eu tenho 4 elevado a 3. Aí, eu tenho 4 elevado a 4. 4 elevado a 5, e assim por diante. Então, veja que o crescimento ele é muito acelerado, porque eu comecei com um caso, passou para 4, 16, 64, 256, 1024 e por aí vai, né? Deixa eu voltar. Eu pensei que não estava gravando, estava gravando. Então, aqui, ó, mostra esse crescimento bem acelerado. Se eu diminuir essa tela, a gente vai ver, ó, parece que tá tocando aqui no 3, né? Parece que essa linha tá tocando no eixo de X. Vou diminuir bastante pra gente ver que não toca. Não, aqui, desculpa, eu tenho que aproximar. Opa, cancelar isso. Ó, parece que tá tocando no 3, né? No menos 3, aliás. Deixa eu pegar aqui, vou ver. Veja, parecia que estava tocando no menos 3, não era? Ó o menos 3 aqui. Agora, parece que está tocando por aqui, ó, né? Menos 3,8. Vamos guardar esse número, menos 3,8. E aqui... Aí eu já vejo aqui, ó, não está tocando no menos 3,8. Ou seja, essa linha realmente não toca no eixo de X. Ela chega a ficar muito, muito próxima, mas ela não chega a tocar, certo? Deixa eu colocar aqui, voltar ao que estava. Vou deixar aqui. Vejam aqui, ó, sempre vai estar tocando no ponto 0,1, porque toda vez que eu elevo a 0, o resultado vai ser 1, tá? E aí, no caso, quando eu tenho 1, vou ver aqui, ó, vai tocar, vai ligar com 4, porque 4 elevado a 1 vai ser 4. Quando vou ter 2, deixa eu colocar aqui
2, para a gente saber que essa segunda linha já se refere ao número 2. Então, elevado a 2 vai dar 16, e por aí vai, tá? Tô colocando aqui, mas seria isso. Vou apagar tudo isso pra gente pegar agora uma função na sua forma algébrica, mas de forma genérica, que é quando eu coloco y, eu vou apagar aqui essa aqui, eu vou colocar y igual a elevado a x. Deixa eu ver onde é que tá a função agora, que eu subi tanto aqui. Ah, sim! Olha o que aconteceu, que coisa interessante, gente. Isso aqui é uma função do primeiro grau, porque reta é função do primeiro grau. E no caso ela está constante, né? Porque todo o valor do x está ligando com a mesma imagem y, ou seja, todo elemento de x está ligando com 1. Então, a gente recebe aqui o nome de função constante. E por que isso está acontecendo? Pergunta. Quem sabe dizer? Lembram que eu disse lá no... Aqui, vou voltar aqui, certo? Eu disse aqui, não está escrito aqui, mas eu disse que esse A, que é a base, né, dessa potência, tá? Aquela informação da função exponencial, não pode ser 1. Por que não pode ser 1, gente? Porque 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. Então, ela deixa de ser exponencial e passa a ser uma função constante. A mesma coisa acontece em relação ao zero. Deixa eu ver se eu consigo colocar o zero aqui, tá? Nem sempre eu consigo, porque eu tenho que ter um controlezinho aqui na mão. Aqui, eita, quase consegui. Ó, se for zero, vai estar aqui no eixo de x. Tá vendo essa linha laranja? Tá? Ó, a linha laranja. Porque zero também elevado a qualquer expoente vai ser sempre zero, tá? Então, não tem como. Essa base aí vai ser sempre zero, ok? O resultado vai ser sempre zero. Não tem como ser um outro valor. Vai partir do zero, vai continuar tudo no zero. Agora, se essa base esse A é um valor positivo, seja qual for ele, tá? Sendo positivo, ela vai sempre estar essa curva subindo. Então, crescimento exponencial, como a gente acabou de ver na função y igual a 4 elevado a x, que é um estudo aí dessa possibilidade do coronavírus estar nessa função 4 elevado a x. Se eu tenho o A positivo, não importa o valor que ele assuma, essa curva sempre vai ficar para cima, ok? Sempre, sempre, sempre. Mais acentuada ou menos acentuada, mas ela vai estar para cima. Quando eu tenho esse A assumindo valores negativos não pode ser negativa também. Vamos ver. Opa, veja aqui o que acontece. Cadê a função? Sumiu. Não existe mais. Porque nesse caso a gente não pode ter essa base também negativa. Se eu tivesse uma base negativa, por exemplo, levar a 0 daria 0, a 1, né, no caso. Negativa em relação ao expoente 1, daria o próprio número negativo. Em relação... Agora, o valor desse... Sim, a gente, lembrando, se é base negativa, também não vai gerar a função exponencial, tá? Que a gente tá querendo aqui. Então, voltando aqui, ó, valores positivos. Eu poderia ter visto isso aqui, tá? Deixa eu tentar configurar isso. Eu posso colocar... Deixa eu ver aqui, álgebra, avançado, posição, controle... Tá, o mínimo aqui vai ser 0, tá? Aliás, vou deixar como mínimo, ok? Então, agora a gente tá partindo só do 0. E aqui, ó, gente, vejam só. O que tá acontecendo com esse número? 0,77. Ele é um número decimal. Ele é um número que está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, veja que a parábola, essa curva, ela tá descendo. Então, essa função ela é decrescente, tá? Mas sempre tá passando aqui no ponto 0,1 por enquanto.
Ó, ficou positiva, ela passa a ser crescente. Aliás, positiva não, me perdoe. Deixa eu só reformular minha fala aqui. Vou até digitar isso, vou parar um vídeo. Aqui, pronto, voltando, né? Então, a gente escreveu aqui, deixa eu colocar nessa forma para ficar melhor de mostrar. Na função y igual a elevado a x, né? Que aqui, ó, tá escrito normalzinho, porque aqui é a forma de escrever. Em relação à base A, a gente tem que A tem que ser maior que 1 e não, se A for maior que 1, a função é crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, ou seja, 0 é menor que A, que é menor que 1, a função é decrescente. Isso aqui vai acontecer quando eu tenho fração na base e que o numerador é menor que o denominador, porque quando eu divido vai me gerar um número decimal que está entre 0 e 1, tá? Ou se já estiver escrito nessa forma decimal, que é um número aí, 0, alguma coisa. A base A tem que ser diferente de 1, que a gente já viu lá na demonstração do gráfico, e a base A tem que ser diferente de 0. Ok. Bem, visto isso aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou desenhar agora outras funções. Deixa eu abrir um novo. Aí eu não salvo esse, já fica pronto, uma tela limpa. Vou ter agora algumas, tipo, variações. Y igual a 2 elevado a x, vai ser agora uma função lá parecida com aquela que a gente estava vendo, só que agora a base é 2, tá? Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, aí 2 elevado a 2 é 4 e assim por diante. Mas, se eu tivesse, por exemplo, y igual a... Eu vou colocar b vezes a elevado a x. Deixa eu ver o que acontece quando eu coloco isso. Tá. Se o meu b é 1, cadê o A? Ele só criou o controle para o b. Deixa eu tentar de novo. Ele não tá indo nessa forma, não. É igual a b, que multiplica a elevado a x. Esquece, deixa eu desenhar uma função aqui qualquer, tá? Não vou estar perdendo tempo, não. Y igual a 3 vezes 2 elevado a x, ok? Vejam que ela é uma função ainda, tá? É exponencial, ela não deixa de ser exponencial. Só que todos os resultados vão estar sendo, no caso, multiplicados por... Deveria ser, né? Porque aqui eu já tô vendo que no gráfico não foi. Porque 3 vezes 1 seria 3. Então, ele não tá aceitando esse tipo de função. Deixa eu colocar com espaço para ver se vai. 3 que multiplica. Ah, tá. Deixa eu colocar entre parênteses para ver se vai, tá? 2 elevado a x. Eu acho que agora ele foi. E eu acho que... Não, tô gravando sim. Aqui, veja que eu tenho uma outra variação, né? Eu tenho a função 2 elevado a x, que tá aqui, ó, passando no ponto 0,1, porque 2 elevado a x, a 0, por exemplo, né? Que aqui eu tenho no eixo, o x é 0. Então, se eu tô elevando 2 elevado a 0, vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, por isso que sempre passa no ponto, geralmente, passa no ponto 0,1. Quando eu multiplico por 3, então vai estar aqui, ó, no 3. Por quê? Se aqui dá 1, 3 vezes 1 é 3. Aí, quando eu tenho 2 elevado a 1 é 2, mas vezes 3 vai dar 6. Então, 1 vai estar ligando com 6. Então, todos os resultados da potência vão estar sendo multiplicados por 3, tá? É uma variação dessa função. No caso, está multiplicando por um número real, né? Deixa eu pegar uma outra aqui. Y igual a 2 elevado a x. Estou pegando 2 elevado a x, tá? Porque ela é mais simplesinha. E aí, eu tenho mais 1. E olha o que acontece. Aquele mesmo tipo de variação que a gente viu na modular. Se eu tenho mais uma unidade, né? Aqui eu tenho a exponencial aí. Essa exponencial mais uma unidade, então é como se esse gráfico foi empurrado para cima uma unidade. Então, todos os resultados serão somados 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. Só que eu somo 1 vai dar 2. Aí 2 elevado a 1 é 2, aí mais 1, aí eu vou ligar esse 1 com 3, e assim por diante, ok? E a mesma coisa agora, veja, outro detalhe.
uma característica importante da função exponencial. Ela geralmente, tá? Eu mudei agora a expressão, vocês estão observando, né? Eu estou deixando agora de falar o sempre para falar o geralmente, tá? O normal dela, geralmente, ela toca no ponto 0,1, tá? E ela não ultrapassa o eixo de x. São duas características importantes da função exponencial. Porém, se ela for multiplicada por um valor, então todos os seus resultados vão estar sendo multiplicados, tá? E se for somar no valor, então todos os resultados vão estar sendo somados esse valor. E se for subtraindo? Vamos lá. Y igual a 2 elevado a x. E aqui eu vou colocar agora menos 3. Olha o que aconteceu. Desceu, gente, agora. Então, agora, veja que ela agora corta o eixo de x. Mas ela continua sendo exponencial, tá? A questão é que isso é uma variação da função exponencial. Então, a gente observa que, após a parte exponencial, eu tenho uma subtração de 3 unidades. Então, onde eu teria 2 elevado a 0 é 1, menos 1, então vai estar aqui ligando a imagem menos 2. 2 elevado a 1 é 2, com menos 3 vai estar aqui, ó, ligando com y menos 1. E assim por diante, ok? Então, são algumas variações. Professor Júlio César, quer colocar alguma coisa sobre isso? Não, professor, tudo ok. Ok. Eu já mostrei lá no controle deslizante como seria ela crescente ou decrescente, né? Acho que ficou claro, não precisa mais retornar, não. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é quando esse valor de mais ou menos está no expoente, ó, 2 elevado a x mais 1. Eu vou apagar as outras agora para não confundir aqui. Vou deixar só azul, tá? Pronto. Veja, 2 elevado a x mais 1. O que vai estar acontecendo? Olha, ela pulou aqui, mas por que ela pulou? Se o x for 0, 0 mais 1 é 1. Então, eu vou ter 2 elevado a 1, que vai ser 2, tá? Se eu tiver 2 elevado a 2, vai ser 4 mais 1, ou seja, vai ser 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 vai dar 32. Vamos só conferir aqui, tá? 32, vamos ver. Que vai ser nessa segunda linha aí. Na segunda. 2 elevado. Se o x for 2, 2 mais 1, 3. Vou pegar aqui no 2. Vai ficar mais fácil de ver para não ter que subir todo, tá? Então, 2 elevado a 3. Que seria, no caso, 8, né? Então, justamente tá ligando no 8, ok? Então, isso aqui que eu tô mostrando para vocês são variações da função exponencial, certo? E vou parar aqui agora esse vídeo pra gente começar a função logarítmica. Se tiver alguma pergunta, ainda podem fazer enquanto eu tô salvando.